Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa última aula, onde nós falamos a respeito dos elementos da comunicação. E hoje nós vamos falar a respeito das funções da linguagem. Cada um daqueles elementos da comunicação, eles vão estar relacionados a uma função diferente da nossa linguagem. Isto é, cada vez que nós nos comunicamos com alguém, nós temos uma intenção diferente, uma finalidade diferente, tá? Se nós observarmos, por exemplo, quando nós queremos conseguir alguma coisa, tipo, você adolescente que quer ir para uma festa, tá? E para convencer seus pais a deixar você a ir para essa festa, você faz o quê? Você usa uma linguagem mais doce, muda o tom de voz, como a gente costuma dizer, adulando seu pai, né? A fim de que ele concorde com a ideia de que você vá a uma festa, tá? Então, observe que a linguagem que você vai usar nesse momento, ela é exclusiva daquele momento ali. Diferentemente de quando, por exemplo, você vai apresentar um trabalho na escola, um trabalho de sociologia sobre comunicação, por exemplo, tá? O modo como você vai se posicionar na sala de aula, o tom da sua voz, a sua postura, tudo vai contribuir para que a linguagem que você vai utilizar nesse momento da apresentação do trabalho seja diferente daquela que você utilizou ao tentar convencer seus pais de ir para a festa, tá? Então, a comunicação, ela tem finalidades diferentes, certo? E nós vamos conhecer agora essas finalidades. Cada uma dessas finalidades vão estar relacionadas àqueles elementos lá da comunicação. Vamos relembrar um pouquinho? Nós temos emissor, quem fala, receptor, quem ouve, quem recebe a sua mensagem. Nós temos o canal, por onde essa mensagem vai passar, não é? Nós temos o código, que deve ser conhecido por quem fala e por quem ouve, por quem recebe a mensagem, né? Nós temos o referente, que é o assunto, e temos a mensagem em si, que é todo o conteúdo que você vai falar, certo? 6 elementos. Então, vamos entender que relação existe entre esses elementos e as funções da linguagem. O primeiro tipo de linguagem, você pode até acompanhar no seu livro, a partir da página 145. A primeira função da linguagem que nós vamos estudar, ela se chama função emotiva ou expressiva. Ela está diretamente ligada ao primeiro elemento da comunicação, que é o emissor, isto é, eu, tá? A pessoa que transmite a mensagem. Então, qual a função, né, desse ato de comunicação que nós vamos chamar de emotiva? O objetivo dela é expressar os sentimentos, as opiniões de quem fala. Fica bem fácil identificar porque ela está centrada no eu. Sou eu, tá? Eu estou falando sobre mim. Por exemplo, quando se vai dar um testemunho numa igreja de uma graça alcançada, você está usando a função emotiva, porque você está falando sobre si, sobre o emissor, tá certo? Se você vai contar para alguém, digamos, uma moça que vai contar para um rapaz que está afim dele, que está apaixonada por ele. Então, nesse caso, quando ela fala, é a função emotiva. Por quê? Porque ela está falando dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, a função emotiva, ela só existe relacionadas ao emissor, a mim, eu que falo. Apenas, nós só vamos encontrar a função emotiva quando estiver na primeira pessoa. Pode até ser a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural, o nós, mas tem que estar ligada ao emissor, certo?
A segunda função da linguagem. Nós temos a função conativa ou apelativa. Ela está relacionada com o receptor, isto é, com você que me ouve, tá? Ela é preparada pensando em convencer o outro de que aquilo que eu estou falando está correto. Então, ela é uma linguagem típica, por exemplo, das propagandas de TV, tá? Por exemplo, que mostra shampoos que vão transformar seu cabelo, fazer seu cabelo ficar lindo, maravilhoso e sedoso, igual da atriz que está fazendo a propaganda do shampoo. Então, é tentando convencer o outro a tomar uma determinada atitude, tá? Ou a comprar, ou a concordar, tá? Um exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos no período de campanha eleitoral. Cada candidato que se apresenta, ele usa uma linguagem apelativa. Por quê? Porque ele quer convencer o eleitor de que ele é a melhor opção, de que ele é o melhor candidato. Então, para fazer isso, ele usa de uma linguagem apelativa, querendo convencer o outro de que ele é o melhor. Outro exemplo de linguagem apelativa. Quando nós vamos fazer nossas orações, nós queremos o quê? Convencer a Deus de que Ele atenda os nossos pedidos, que aquilo que nós queremos é o melhor. Então, a oração, todas as orações utilizam essa função da linguagem aqui, apelativa. Por quê? Porque ela quer que o outro, no caso, que Deus atenda ao seu pedido. Então, quando eu quero convencer alguém, quando eu quero mostrar que a minha opinião é a correta, então é a função apelativa. O terceiro tipo de função que nós vamos ver é a função metalinguística, tá? Metalinguística. É um nomezinho comprido, complicado, mas simples de entender. A função metalinguística, ela está focada no código. O que é o código? É a língua utilizada na comunicação, tá? O código mais comum que nós utilizamos é a língua portuguesa, falada, escrita, não é? Ou desenhos, ou códigos, sinais, gestos, tá? Então, essa é o código. E a função metalinguística, ela está centrada nesse código, tentando esclarecer, tentando conceituar, tentando definir o próprio código. Por exemplo, quando você recorre ao dicionário ou ao Dr. Google, querendo saber um termo que você desconhece, que função você está utilizando? A metalinguística, isto é, a linguagem que explica a própria linguagem. Se eu pergunto, por exemplo, o que é o amor? E você vai responder para mim definindo o que é a palavra amor, é um sentimento muito bom. Você está usando o quê? A função metalinguística. Você está explicando, definindo, conceituando um termo, tá? Então, essa é a função metalinguística. É a função que explica o código, que define uma palavra do código, ok? A próxima função é a função poética. A função poética, ela está centrada na mensagem, tá? Na mensagem. Quando a função ela está centrada na mensagem, a minha intenção é escrever algo belo, algo que eu que escrevi, considero belo, considero interessante, tá? Por exemplo, tem poemas que você lê e diz assim, eu não entendi nada, mas é tão bonito. Então, a função poética, ela está relacionada com a estética, com a beleza do texto, com as palavras, as rimas, a musicalidade, tá? A poética de um texto. Quando eu leio aquele texto e digo que aquele texto ele é lindo, tá?
Na função poética, o autor ele tem liberdade para usar a palavra como ele bem quer, tá? Sejam palavras simples, por exemplo, aquela música de Luiz Gonzaga, Asa Branca. O autor ele escreve assim: quando olhei a terra ardendo. Ele não escreveu essa palavra olhei porque não sabia que o correto seria olhei, mas foi uma escolha que ele fez. Por quê? Porque ele queria aproximar a linguagem dele com a linguagem daquilo que ele estava falando, que é a simplicidade do caipira, do sertanejo, tá entendendo? Então é a função poética. Mesmo que você diga assim, mas não me emocionou, não me tocou, a função poética não tem a função de emocionar, ela tem a função de expressar a beleza de um texto. E nós temos a função referencial. O que é a função referencial? A função referencial ela está ligada ao referente. O que é o referente? O assunto, tá? Então, é uma linguagem informativa. Eu estou focada em dar uma determinada informação. É a linguagem típica dos jornais, das revistas, que trazem para nós informações, tá? Então, quando eu leio uma reportagem, uma entrevista, tá? Eu estou diante de uma função referencial, tá? Por exemplo, se nós estivéssemos em sala de aula, tá? E a diretora viesse em nossa sala para dar determinado aviso sobre a prova diagnóstica do CEAMA que vocês estão fazendo. Ela, nesse momento, estaria usando a função referencial, que é de informar, dar um aviso, transmitir uma informação, transmitir um conhecimento, certo? Função referencial. E a última função é a função fática. A função fática ela está relacionada com o canal. O que é o canal? O instrumento que nós utilizamos para que a minha mensagem chegue até o outro. Pode ser a fala, o telefone, a internet, não é? Então, a função fática, ela tem a finalidade de testar o canal. É a típica linguagem quando você pega um aparelho de celular que você diz alô, tá? Então, ali você está testando o canal para saber se aquele canal realmente está funcionando. Quando nós estamos conversando pessoalmente, eu e você e seus amigos, nós costumamos usar termos da função fática para confirmar se o outro está nos entendendo. Nós dizemos assim, não é? Tá certo? Tá entendendo? Por que nós dizemos isso? Porque nós queremos ter a certeza de que o outro está compreendendo a nossa mensagem. Então, quando eu uso esses termos, tá certo, concorda, não é? Eu estou usando a função fática. Outro exemplo da função fática. Muitas vezes a gente está em grupos de WhatsApp em que as pessoas começam a botar figurinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Que seu dia seja abençoado. Tenha um lindo dia. Sem conteúdo. O que elas estão fazendo ali? Usando a função fática, apenas testando o canal de comunicação. Tá certo? Então, nós temos 6 funções referenciais, 6 funções da linguagem, cada uma relacionada a um elemento da comunicação. Função emotiva, relacionada ao elemento emissor. Função conativa ou apelativa, relacionada ao elemento receptor. Função referencial, relacionada ao referente ou assunto. Função poética, relacionada à mensagem, à beleza do texto. Função fática, relacionada ao canal, tentando testar o canal da comunicação. E a última, que foi a função
metalinguística, que está focada no código, em explicar, esclarecer uma palavra, um significado, um termo, ok? Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima aula.